Boa tarde a todos. Meu nome é Diógenes Gaudêncio. Eu faço parte do grupo de fibras da disciplina de biomateriais ministrada pela professora doutora Juliana Marque e vou apresentar-lhes o tema de cerâmicas covalentes. Bem, a conceitualização de cerâmica covalente. As denominadas cerâmicas covalentes são um grupo de cerâmicas pertencente às cerâmicas avançadas, que são materiais cerâmicos sintéticos formados predominantemente por ligações do tipo covalente. Basicamente, as cerâmicas covalentes são formadas por carbetos, boretos, nitretos e silicatos. A estrutura e as propriedades dos materiais cerâmicos avançados, bem como dos cerâmicos covalentes, são determinadas por características de diferentes tamanhos que se estendem desde a arquitetura em escala atômica através de arranjo de sua microestrutura, até as dimensões macroscópicas do componente cerâmico. Desta forma, as propriedades dos materiais cerâmicos dependem principalmente de sua quantidade relativa de ligações iônicas e covalentes, como é descrita pelo critério de Pauling através da equação de caráter iônico. Como pode ser visto na tabela de eletronegatividade, o material cerâmico é dito covalente quando apresenta um percentual covalente superior ao percentual de ligações iônicas. Desta forma, na maioria dos compostos cerâmicos, o caráter iônico prevalece, sendo então necessário o contato entre cátions e ânions para que haja interação entre os mesmos e formem o material cerâmico básico. Já no material cerâmico covalente, isso não é perceptível, pois a sua forma de interação se dá por sobreposição de orbitais. No caso de cerâmicas iônicas, um dos fatores determinantes para o seu comportamento é a geometria de suas ligações, que é definida através do número de coordenação dessas estruturas cristalinas, que quando são números de coordenação iguais a 12, você tem uma estrutura cúbica de face centrada ou uma hexagonal. Já com números de coordenação diferentes, vai depender do raio atômico do cátion e do ânion envolvido na ligação. Bem, mas quanto às cerâmicas covalentes, geralmente, devido a ela ser sintetizada em laboratório, você tem um maior controle de suas propriedades físico-químicas, mecânicas e elétricas. E as rotas possíveis de síntese desse material cerâmico são várias, porém nós podemos destacar três principais. Uma termólise em estado sólido, que também é denominada por decomposição térmica. É o processo mais comum para obter o material de pó cerâmico covalente, onde o material amorfo é aquecido até atingir a cristalinidade. Temos também a deposição por vapor químico, que é definido pela formação de um filme fino sólido pela deposição atômico-molecular em uma superfície aquecida, sendo o sólido oriundo de uma reação química onde os precursores estão na sua fase de vapor. Usado basicamente para produzir filmes finos, revestimentos, fibras e componentes monoclínicos ou monolíticos. É uma técnica muito aplicada na indústria, principalmente de semicondutores, componentes ópticos, fotossensíveis e revestimentos. E por fim temos a deposição química líquida. Geralmente esse processo envolve a deposição por gotejamento de material em fase líquida sobre o substrato, aplicando-se então a centrifugação. Normalmente os filmes são formados a partir de condensação de átomos ou moléculas de um vapor sobre o substrato. Essa técnica não é muito aplicada a cerâmicas covalentes, posto que dependem da interação eletrostática para prover fixação do material na superfície do substrato. Logo, ligações covalentes não são muito adequadas a esse tipo de interação, mais voltada para interações entre cerâmicas de material iônico, de natureza iônica. Bem, e as propriedades desses materiais cerâmicos covalentes? Com a maioria dos materiais sintéticos, as cerâmicas covalentes foram desenhadas a fim de prover melhores propriedades em relação aos seus equivalentes naturais, ou seja, tradicionais. Então, a partir de interação com os mais variados tipos de materiais, seja ele metálico, não metálico ou até óxidos cerâmicas, podemos destacar alguns pontos positivos e negativos quanto às propriedades
características desse material cerâmico covalente. Como pontos positivos, nós temos uma baixa densidade, baixo coeficiente de expansão térmica, uma elevada dureza, elevada resistência a temperaturas, a elevada resistência a choques térmicos, elevada temperatura de fusão, tem uma tolerância a temperaturas extremas, estabilidade das propriedades mecânicas em variações de temperaturas, e como pontos negativos, como não poderia deixar de ser, a fragilidade é um dos principais empecilhos desses materiais cerâmicos. É uma dificuldade também em produzir formas complexas, processamento demasiadamente trabalhoso, uma dificuldade em juntar diferentes materiais à sua matriz e uma menor resistência à corrosão e ataques químicos em comparação com estruturas iônicas ou iônico-covalentes. Bem, como exemplos de cerâmicas covalentes, podem destacar o nitrito de silício, que é uma cerâmica covalente com caráter iônico de 30% e covalente de 70%. Desta forma, enquadrando ela numa cerâmica covalente. Foi descoberta primeiramente em 1955, porém sua sintetização só se deu em meados de 1970, por sinterização a gás sob elevada pressão. Apresenta polimorfismo, com 3 representantes, alfa, beta e gama, onde esta última é produzida sob elevadas pressões e temperaturas, o que torna o processamento dela bastante trabalhoso, diminuindo assim sua viabilidade comercial. As estruturas alfa e beta do nitrito de silício obedecem à seguinte sequência. A estrutura alfa obedece um empilhamento ABCD-ABCD e a estrutura beta AB-AB. Uma característica que vale a pena ressaltar é que quanto mais tempo durar o empilhamento desse material na sua fase alfa, maior será a sua dureza em relação à beta. Porém, a fase alfa possui uma instabilidade maior em comparação com a fase beta. Quanto às aplicações, as aplicações do material cerâmico originado de nitrito de silício contam com uma vasta gama de aplicações industriais, como por exemplo na indústria automobilística, com componentes do motor de automóveis que estão constantemente expostos a variações de temperatura, choques térmicos, atrito, danos mecânicos, elevada compressão, entre outras características que exigem muito do seu material. Dessa forma, eles estão presentes em velas de ignição desses motores, rolamentos cerâmicos, revestimento de câmaras de combustão. Esses rolamentos cerâmicos são destinados a motores de alto desempenho. A NASA, por exemplo, utiliza esse material nitrito de silício no revestimento das câmaras de combustão de motores de ônibus espaciais. Na área de biomateriais, esses componentes com elevada resistência, durabilidade e estabilidade mecânica proporcionam aplicações em próteses de joelho e de quadril. O comportamento tribológico desse material permite seu uso em substâncias ósseas, em substituições ósseas, posto que sua resistência ao atrito permite sua utilização mesmo que essas articulações não possuam a mesma lubrificação, características das articulações ósseas naturais. Um outro representante desse grupo é o nitrito de alumínio. O nitrito de alumínio, assim como o material cerâmico anteriormente destacado, faz parte dos cerâmicos avançadas e mais especificamente das cerâmicas covalentes, com um caráter iônico de 40% e covalente de 60%. Essa cerâmica naturalmente não é encontrada, porém ela foi descoberta em 1862 e apenas foi sintetizada em 1876. Ela tem uma característica também de se decompor em elevadas temperaturas em seus materiais precursores, ou seja, alumínio e nitrogênio. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades desses materiais cerâmicos. A cerâmica de nitrito de alumínio pode ser produzida por deposição química a vapor, plasma, pirólise e, ultimamente, os métodos mais empregados são a redução carbotérmica seguida de nitritação do pó de óxido de alumínio,
e nitretação direta do pó de alumínio. A técnica de redução carbotérmica seguida de nitretação é a mais aplicada devido a proporcionar a produção de cerâmicas com elevado grau de pureza, resistência à degradação por umidade e sinterabilidade. Bom, e algumas características e propriedades desse material de nitrato de alumínio, nitreto de alumínio. As cerâmicas de nitreto de alumínio não apresentam temperatura de fusão. Suas propriedades mecânicas incluem capacidade de se deformar plasticamente em alguns graus acima do dúctil. Propriedades térmicas monocristalinas baseadas em temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, boa metalização, estabilidade térmica até 2.200 graus Celsius e uma condutividade térmica de 320 Wm/Kelvin. Esta característica a permite dissipar calor com muita eficiência. Suas propriedades elétricas também permitem sua utilização em dispositivos de alta potência. Porém, algumas impurezas como oxigênio e óxido de alumínio, entre outras, contribuem com a resistividade do material, diminuindo assim sua utilização em dispositivos eletrônicos. Apresenta uma estrutura geométrica similar à da wurtzita, que é um polimorfo composto de átomos de zinco e de enxofre, com geometria hexagonal. E quanto às suas aplicações? Essa cerâmica ela é amplamente aplicada na indústria como preenchimento, revestimento de materiais expostos a variações de temperatura e também expostos a muitos estresses mecânicos, como coletes balísticos, que utilizam esse material devido às suas propriedades mecânicas. Com aditivação por alguns materiais, como o grafeno, por exemplo, aumenta sua condutividade elétrica e resistência mecânica, podendo compor assim materiais eletrônicos como placas de circuito impresso. Sua baixa condutividade térmica, sem aditivação, o coloca como principal material de preenchimento do mercado. Devido às suas propriedades elétricas, o nitreto de alumínio também é empregado em embalagens antiestáticas, devido à quantidade de oxigênio que recobre a superfície desse material aditivado, permitindo que ele adquira elevada resistividade. Para finalizar, devido às suas características de dissipar calor, ele é utilizado também em sistema de refrigeração de eletrônicos e devido à sua alta resistência a elevadas temperaturas, ele é utilizado também amplamente na indústria de fundição, como cadinhos de fundição e barcos de evaporação. Concluindo, este material é bastante adequado para trabalhos que exigem um elevado controle, geralmente apresentam melhores propriedades mecânicas que as cerâmicas de caráter iônico predominante, mas são suscetíveis à corrosão em comparação a estas. Apresentam em sua composição geralmente carbetos, nitretos, boretos e silicatos, que são materiais comumente encontrados no mercado, com relativamente baixo custo. Desde já, obrigado pela atenção e nos vemos em outra oportunidade.